Boa tarde a todos. Para nós é uma honra recebê-los aqui, ainda que virtualmente, para a gente tratar do tema da responsabilidade de sócios e administradores sob o âmbito penal, tributário e trabalhista e por atos praticados no âmbito da pandemia, ou melhor dizendo, por decisões empresariais que a gente tem visto aí todo dia, infelizmente se mostram muitas vezes as únicas possíveis, conquanto não sejam aquelas previstas em lei, né? Então, muitas vezes, o que a gente tem visto, isso até é uma obviedade, que os contribuintes, por vezes, têm que fazer escolhas, né? Entre pagar o tributo, pagar o salário, enfim, arcar com outras obrigações. E o que a gente tem visto é que os executivos e os controladores de empresas têm ficado muito preocupados com esse tema específico da responsabilidade pessoal, seja no âmbito tributário, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito penal, no penal principalmente em função dessa decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, que aparentemente criminaliza o mero inadimplemento, né? Então, essa é uma decisão que causou uma perplexidade na comunidade jurídica, vamos falar um pouquinho dela aqui com mais calma hoje. Aqui comigo, então, o Pedro Teixeira, que é sócio da área tributária do escritório, o João Pova e a Cris Fontinelli, que são da área trabalhista, e o Moroni, que é nosso sócio da área penal, para a gente poder fazer um bate-papo aqui, compartimentalizando esse assunto nessas respectivas áreas, embora muitas vezes ele venha a se cruzar, né? Então, vamos começar com o João e com a Cris, abordando a questão sobre a ótica trabalhista, e logo na sequência a gente trata do penal e do tributário. João, Cris, vocês têm a palavra. Olá, boa tarde a todos. Acho que o João está um pouco congelado, voltou. É um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Bom, João, a gente não está te ouvindo ainda, mas a nossa... Voltei ou não? A internet parece estar meio estável aqui. Isso. Tá, um pouco. Bastante. Bom, então a nossa intenção hoje é trazer um pouquinho do cenário trabalhista, responsabilidade não só dos diretores, mas também dos sócios da sociedade. A gente começou esse bate-papo aqui antes do encontro com vocês e achou importante fazer uma distinção na esfera trabalhista da responsabilidade do sócio, efetivamente, e dos administradores. Não é, João? O que você acha importante a gente trazer para esse bate-papo nesse aspecto? Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela audiência de vocês. Esse assunto realmente tem preocupado muito todos os sócios e administradores das empresas, né? A gente está vivendo um momento sem precedentes, então realmente a gente primeiro começou a se preocupar com como ia tomar os rumos da empresa nesse momento, como que ia lidar para manter os empregos, manter as atividades funcionando. Mas, num segundo momento, começam a vir as preocupações. Olha, se tudo que a gente está fazendo não for suficiente para manter os empregos, se tudo não for suficiente para manter a empresa funcionando, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? E aí, Cris, como você muito bem falou, existe uma diferença muito grande entre a responsabilidade do sócio e, no caso, dos administradores, né? Do caso dos diretores estatutários, etc. Basicamente, a responsabilidade do sócio ela é muito mais direta, né? Ela é uma responsabilidade que ela decorre simplesmente da ausência de pagamento por parte da empresa de algum débito de natureza trabalhista. Já no caso dos administradores, dos diretores, dos gerentes, etc., eles podem vir a responder dependendo de determinadas situações, né? Então, assim, hoje, o que a gente vê, diferentemente do que acontecia no passado, é que a responsabilidade antes era muito direta, né? Ou seja, às vezes um administrador, um sócio, acordava de manhã com uma conta penhorada, né? E desde 2017, com a criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica estendido para a matéria trabalhista, essa situação passou a ser um pouco mais pacificada e os cuidados continuaram sendo os mesmos. Basicamente, o que a gente tem recomendado principalmente para os diretores é que tomem cuidado, né? Ou seja, os diretores, os gerentes, administradores, eles têm que ter preocupação de entender que
se eles estiverem cumprindo uma ordem superior de um sócio ou de um conselho de administração, eles têm que estar com isso muito bem documentado, né? Ou seja, a responsabilidade passa diretamente para o administrador à medida em que ele usurpa ou extrapola do limite do razoável, né? Então, assim... Acho que é quando é comprovado o desvio da finalidade da atividade dele, da função dele, né? Quando exatamente, é demonstrado de alguma forma confusão patrimonial entre ele e a companhia. Eu acho exatamente. Que é nesse sentido que a jurisprudência, que os julgados têm olhado a responsabilidade dos administradores. Exatamente, porque às vezes o administrador acha que ele não está fazendo nada demais, por exemplo, faz o pagamento de uma conta pessoal dele ou de um sócio através da empresa, ou faz um investimento num determinado negócio em vez de pagar os salários dos trabalhadores, ou distribui dividendos quando, eventualmente, verbas rescisórias estão se deixando de ser pagas. Então, assim, a preocupação que deve se ter nesse momento é, olha, algumas medidas devem ser tomadas, as medidas provisórias que vieram, a 936 e a 927, foram muito claras nesse sentido, ou seja, o objetivo é preservar os empregos, preservar a renda dos trabalhadores, e elas devem ser usadas como uma medida antecipatória de qualquer demissão que venha a ser realizada no futuro. Se não tiver jeito, se a demissão realmente acontecer, aí sim os administradores têm que ter o cuidado de tentar pagar as verbas rescisórias, eventualmente negociar acordos, etc. E, mais do que isso, em detrimento dos empregados, não tomar medidas que possam ser contrárias aos seus interesses. Ou seja, gastar o dinheiro com uma outra coisa que não seja pagar as decisões trabalhistas. A Justiça do Trabalho era muito direta, né? Acho que a Cris daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre essa novidade, nem é tão novo, é desde 2017, que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas que foi, de uma certa forma, um anteparo para evitar que as contas fossem penhoradas diretamente, né? Então, assim, se você é um administrador e acordou de manhã com a sua conta bloqueada, você deve se surpreender, porque, teoricamente, salvo se ficar comprovado naquele processo que você usou de medidas ou até mesmo causou uma fraude, teoricamente você não deveria ter a sua conta penhorada. Não é isso, Cris? Exatamente. Tem que ser comprovado robustamente que ele realmente executou um ato fora das suas atribuições e que a forma como ele atuou enquanto diretor, administrador, foi de fato fraudulenta. Não sendo assim, ele não deveria ser responsabilizado, diferentemente dos sócios, que uma vez esgotados os bens da sociedade, ele pode diretamente ser responsabilizado. E aí a gente chega na temida desconsideração da personalidade jurídica, que antes não havia uma previsão expressa na CLT, mas era muito usada, né, porque a Justiça do Trabalho, no final do dia, quer alguém para pagar aquela conta, alguém para honrar aquele crédito trabalhista, e às vezes rapidamente os sócios, os administradores eram responsabilizados e viam as suas contas penhoradas, os seus bens constritos, em razão de um crédito não honrado pela empresa. Então, hoje a gente tem essa previsão expressa na CLT, no artigo 855A, que nos remete ao Código de Processo Civil e diz que a desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho hoje é possível, observada aquelas regras. Então, a gente tem sim um anteparo para defender os bens diretos dos sócios e dos administradores hoje na Justiça do Trabalho também. Por isso é importante a gente sempre guardar as provas de que a gente atuou corretamente, seja como sócio ou administrador, e o período que atuou como tal, para que sejam guardados os limites das nossas responsabilidades. Um pouco por aí, né, João? E até a MP da Liberdade Econômica reforçou esse princípio, né? Então, assim, reforçou o fato de que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada de forma antecedente aos atos executórios, né? Então, assim, isso, de uma certa forma, permite que o sócio ou o administrador possam se defender de forma prévia, tá?
Só que é muito importante que os requisitos que estão previstos no Código Civil, no artigo 50 do Código Civil, que basicamente são evitar a confusão patrimonial, evitar a dilapidação do patrimônio da empresa em prol dos seus sócios, isso deve ser respeitado, né? Porque, ou seja, o seu trabalho ela tem como objetivo defender os interesses dos trabalhadores. Uma coisa que foi até um pouco favorável é porque no passado os juízes de ofício podiam executar a desconsideração da personalidade jurídica, né? E agora o próprio TST já pacificou esse entendimento, salvo engano, na Instrução Normativa número 41 de 2018, que diz que, havendo advogado nos autos, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem que ser feito pelo advogado e não de ofício pelo juiz, e ele tem que passar por todos os ritos, né? E só após tramitados todos os ritos é que pode ser feita a penhora dos bens dos sócios, caso seja deferida a desconsideração. A reclamação deveria ficar suspensa enquanto se discute a desconsideração. Exatamente. Lembrando que o artigo, salvo engano, 131 do Código de Processo Civil permite que seja feita liminarmente uma penhora nos bens desses sócios, caso seja demonstrado que houve alguma fraude durante a discussão do processo. Então, assim, esses cuidados são inequívocos, né? A gente estava conversando também, né, Cris, sobre aquela questão do sócio retirante, né? Porque tem muita gente que pergunta isso para a gente. Bom, até quando a gente vai ser responsável? Eu trabalhei para a empresa durante 5 anos, eu saí. Qual o tempo que eu vou ser responsável pelas dívidas trabalhistas, né? Se naquele momento não tinha nenhuma dívida, eu respondo apenas pelo período em que eu fui sócio. A reforma trabalhista trouxe algumas novidades em relação a isso, né, Cris? Sim, trouxe sim. Hoje a gente tem uma previsão expressa no texto da CLT sobre esse assunto. Ele traz limites sobre a responsabilidade do sócio retirante. O primeiro deles é se deixar claro que essa responsabilidade é subsidiária e pelo período em que o sócio lá esteve atuando como sócio. Não só isso, ele diz que o sócio retirante ele só é responsável pelas ações que forem ajuizadas até 2 anos após a verbada a sua saída da sociedade. E aí fica um alerta. Optou por sair da sociedade, assim foi decidido, formalize a sua saída, né? Averbe a sua saída. Cris, isso é super importante, né? Porque tem muita gente que fala assim para a gente, não, mas eu saí da sociedade, eu tenho aqui o documento. Se você não registrou na junta comercial a sua alteração contratual, a Justiça do Trabalho não tem como saber disso, né? Então, assim, são recomendações que a gente faz, porque às vezes são coisas que a pessoa acha, não, mas isso é besteira, não é uma formalidade. Para a Justiça do Trabalho, isso faz toda a diferença, não é, Cris? Exatamente, temos que ter esse documento em mãos. E aí esse artigo também traz claramente a ordem de preferência. O sócio de retirante ele só vai poder ser executado depois que o credor esgotar todos os meios de executar a devedora principal, a empresa. Feito isso, não sendo encontrado em bens para honrar aquele crédito, ele vai poder, aí sim, direcionar a execução para os sócios atuais, passando pelo todo o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, e não tendo sucesso, somente após isso, ele pode ir para os bens do sócio retirante, observado aqueles limites que a gente falou antes, né? O período que ele lá estiver, dos 2 anos após a verbação. Não, exatamente. Eu acho que assim, ter um conhecimento dos seus direitos e seus deveres, até no momento de você sair da sociedade, é super importante nesse momento, né? Porque se você sai da sociedade e acha que vai estar tudo bem, você tem que se preocupar com isso, né? Ou seja, você tem que se preocupar em fazer da melhor forma para que isso lá na frente não cause uma dor de cabeça enorme. Por quê? Porque os processos normalmente demoram, né? Eles às vezes podem ser distribuídos depois da sua saída, mas dentro desses 2 anos que a Cristiana explicou. Então, assim, até o monitoramento do que está acontecendo é relevante nesse momento para que não tenha nenhuma surpresa, né? Assim, é um momento crítico, né? É um momento que a gente tem que estar preocupado com essas coisas, até por isso o Bixara trouxe essa ideia desse evento para a gente poder debater sobre esses temas, mas a gente tem condição
de se prevenir, se precaver em relação a essas situações. Acho que, principalmente para os administradores, eles devem ter em mente evitar que, nesse momento, se tiver algum risco de não pagamento de alguma verba rescisória, evitar fazer investimentos, evitar fazer distribuição de dividendos, evitar fazer algum pagamento extraordinário que não estivesse já previsto. Por quê? Porque isso tudo pode ser utilizado lá na frente, né? Então, assim, eu acho que na esfera trabalhista, né, Cris, eu acho que esses são os principais cuidados que devem ser tidos pelos administradores e pelos sócios, e acredito que Pedro, Bichara e Moroni vão poder falar melhor sobre os aspectos tributários e penais, que também são muitos e também têm as suas especificidades. Não é isso, Bichara? Eu acho que é importante, depois a gente até pode voltar nisso, como você falava, e o João e a Cris também, que na prática há um checklist objetivo de coisas que o empregador não deve fazer se por acaso ele não for cumprir suas obrigações trabalhistas, né? E é um fenômeno que se repete na seara tributária, enfim, vamos falar disso daqui a pouco, mas alguns cuidados, seja em função do perigo trabalhista ou do perigo tributário penal, tem que ser tomados, né? Quer dizer, por exemplo, não dá para não cumprir com a sua obrigação trabalhista tributária e expandir, abrir filiais, distribuir dividendos, fazer novas contratações de executivos importantes, né? Quer dizer, há um checklist realmente pagar o objetivo. PLR, né, Bichara? Isso, pagar o PLR, é o tipo de coisa, e a gente tem a compreensão de que isso parece ser detalhista demais, mas é assim que funciona a cabeça do judiciário. Numa eventual discussão, vai ser muito importante ter um dossiê mostrando tudo isso, demonstrando que o que se deu foi um instituto que juridicamente se chama da inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, não haveria como ser diferente e aquele dinheiro foi empregado para fins nobres, né? E isso é muito importante na área tributária, porque a gente vai ver que há inúmeros precedentes da jurisprudência que consideram um afastamento da sanção no caso em que o contribuinte é capaz de demonstrar que não tinha outro caminho a seguir. A gente pode voltar nisso já já. Eu esqueci de avisar no começo, naturalmente, como sempre, quem quiser fazer pergunta pode encaminhar aqui pelo nosso chat. Mas então agora talvez a gente pudesse, antes de entrar nas questões penais, tratar da responsabilidade no campo tributário. E aí eu sugiro que a gente divida isso em dois aspectos. Primeiro, na responsabilidade clássica, normal, que se dá em função do mero inadimplemento de tributo, né? E aí é importante, porque é uma dúvida que muita gente tem, mas é importante a gente deixar claro que o mero inadimplemento não atrai a pessoa física automaticamente para a cobrança tributária. Então, a gente poderia tratar nisso no primeiro bloco e logo depois do cenário, evidentemente, mais complexo que a gente tem hoje em função da pandemia, descambando também para a responsabilidade tributária penal. Talvez você possa resumir essa questão aí para nós. Com certeza. Eu acho que você falou muito bem, né, Bichara? No passado, o mero inadimplemento de tributo não gerava responsabilização penal e poucas vezes gerava também responsabilização patrimonial, né? E aqui acho que é importante a gente dividir primeiro na responsabilização patrimonial e depois na responsabilização penal. A responsabilização penal a gente vai falar junto com o nosso sócio Moroni. A responsabilização patrimonial, que é essa primeira responsabilização, é a obrigação que o gestor, o administrador, tem de efetivamente arcar com o seu próprio patrimônio por débitos que foram incorridos pela pessoa jurídica, tá? Essa responsabilização patrimonial do administrador tem previsão no Código Tributário Nacional, nos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional, para casos muito específicos, em que esse administrador ele age contrário à lei, basicamente, ou contrário ao estatuto social e contrato social dessa pessoa jurídica. Ou seja, quando o administrador ele está simplesmente administrando de uma forma regular, em tese, pressupõe-se que a pessoa jurídica tem o seu patrimônio próprio e ele não vai responder
com o seu patrimônio pessoal por essas dívidas contraídas pela pessoa jurídica, inclusive as dívidas tributárias, nesse caso específico. Por outro lado, se ele age com excesso das suas funções, ele pode vir a responder. E diante disso, né, dessa responsabilização desse administrador, muita gente tem nos perguntado no âmbito do Covid, quando que ele, administrador, vai ter que arcar com o seu próprio, pode ter o risco de arcar com o seu próprio patrimônio, no caso de inadimplemento de tributo, e quando ele não vai ter que arcar. E aí a gente faz uma distinção, né? A gente fala, olha, se efetivamente, como o João falou, a Cris falaram há pouco, você conseguir comprovar que diante da sua atividade você não tem outra escolha a não ser deixar de pagar esse tributo nesse momento, né? É uma escolha trágica, efetivamente, você está deixando de pagar tributo para manter a sua atividade, manter os empregos, a gente acha que você está dentro da sua correta administração e você não vai ser responsabilizado com base no artigo 135 a arcar com o seu patrimônio para pagar essas dívidas tributárias contraídas pela pessoa jurídica. Por outro lado, se você está demonstrando uma capacidade financeira muito grande da empresa e simplesmente deixou de pagar o tributo, pode ser que você seja chamado pelo fisco a fazer esse pagamento em solidariedade com a pessoa jurídica. Então, acho que a gente tem que analisar muito a situação concreta, uma situação casuística de quando isso vai acontecer. E uma outra dúvida que muita gente nos perguntou também foi o seguinte, ora, diante disso, é melhor, então, eu não declarar esse tributo que eu deveria pagar durante esse período e não vou fazer esse pagamento, ou eu o declaro e simplesmente não o pago, para tentar mitigar esse risco do meu bem, dos meus bens responderem pela dívida tributária. O que a gente tem sugerido para os nossos clientes tem essas duas alternativas, né? E voltando um pouco atrás, se eu não declarar e não pagar, eu vou poder me valer da denúncia espontânea quando eu tiver caixa. Ou seja, no futuro, quando eu for fazer esse pagamento do tributo, eu posso declará-lo lá no futuro e fazer esse pagamento de imediato e vou fazer o pagamento sem a multa de mora, só acrescido dos juros. Selic, basicamente. Tá? Por outro lado, se eu faço a declaração agora e não o pago, quando eu for fazer o pagamento, eu vou ter que fazer acrescido tanto de juros quanto da multa de mora. Normalmente fica em torno de 20%. Então, é mais caro, basicamente, eu declarar agora, né, e não pagar, do que eu não declarar e pagar. Só que, por outro lado, muito embora seja mais caro, eu acho que é um preço que você faz para poder dormir tranquilo e os seus bens, eventualmente, não responderem por essa dívida. Por quê? Porque se durante esse período o fisco vier te fiscalizar e você não declarou um tributo, podendo declará-lo, você não pagou e não declarou, tem mais chances da sua conduta ela ser estipulada no artigo 135 do Código Tributário Nacional como um excesso, você está agindo contra o contrato social, contra o estatuto social dessa empresa e os seus bens serem efetivamente utilizados para poder pagar essa dívida tributária que a empresa incorreu. Então, você tem um risco menor, efetivamente, patrimonial por enquanto, tá? Você tem um risco menor da empresa declarar esse tributo e não pagar. Se isso acontece, as chances do fisco de colocar o administrador como um responsável solidário é muito mais baixa do que se você simplesmente não declarar e não pagar. Então, acho que isso é uma distinção que a gente tem colocado muito para os nossos clientes, do ponto de vista patrimonial. E, além do ponto de vista patrimonial, dessa responsabilidade patrimonial, você também tem uma responsabilidade criminal, né, que o Bichara chamou a atenção na fala dele. Eu acho que hoje, aliás, a responsabilidade criminal, inclusive, está mais em voga até do que a responsabilidade patrimonial. Porque o STF, no início do ano, ele fixou uma tese, e aí eu vou ler para vocês, porque é importante todo mundo ter o conceito dessa tese fixada, porque tem dois aspectos nela que são muito importantes. Aí eu abro aspas só para ler o que o STF fixou, tá? O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8137/1990, que é basicamente a lei de apropriação indébita, tá? Então, se o contribuinte
ele efetivamente declara e não paga um tributo, ele vai estar incorrendo nessa infração penal. E também, nesse mesmo aspecto, vários dos nossos clientes vieram nos indagar. Falaram, ora, se aqui fala que quando o cara declara e não paga, ele vai estar incorrendo num crime, talvez seja melhor, então, eu não declarar e não pagar, porque eu não vou estar incorrendo nesse crime. Vários clientes chegaram com essa indagação. E a gente acha que não é bem assim, principalmente pelo que se desencadeou nesse acórdão do STF que gerou essa tese. Por quê? Porque, como eu li aqui, acho que é um pressuposto do crime efetivamente cometido pelo não pagamento do tributo, que o contribuinte haja com dolo. Aquele contribuinte que declara com dolo e que efetivamente seja contumaz, né, que ele nunca pague tributo. Aquele contribuinte que age com dolo, ele vai incorrer nesse crime efetivamente. Mas o contribuinte que não age com dolo, em tese, ele pode não vir a incorrer nesse crime. E diante da pandemia, a gente entende, e depois eu queria ouvir um pouquinho o Moroni, do ponto de vista penal ele concorda com isso, mas do ponto de vista da pandemia, a gente entende que o administrador ele age com muito menos dolo se ele declara um tributo e deixa de pagá-lo por questões adversas, efetivamente econômicas, do que se ele não declara e não o paga. Se ele não declara e não o paga, nos parece que você vai passar para o fisco e para o Ministério Público, o Moroni vai poder falar melhor, uma imagem de que você é um devedor contumaz que está utilizando desse subterfúgio para não pagar tributo. Você está usando essa atitude dolosamente para não pagar tributo. E isso pode gerar, eventualmente, uma imputação criminal. Por outro lado, se o contribuinte ele declara esse tributo e não o paga, essa atitude dolosa dele parece ser muito mitigada. A gente acha que você conseguiria, eventualmente, afastar essa atitude mitigada. É lógico, como eu disse, eu acho que é o preço que você paga para esse administrador dormir tranquilo. Porque quando ele faz essa declaração e não paga, seja na responsabilidade patrimonial, seja na responsabilidade criminal, ele não vai poder se valer da denúncia espontânea e lá na frente pagar esse tributo sem a multa de mora. Mas, enfim, eu acho que é uma tranquilidade que o administrador vai ter nesse momento. Não sei se o Moroni concorda do ponto de vista penal com essa responsabilização que eu falei aqui ao final, Moroni. Me permite só uma observação antes, Moroni, para a gente fazer essa interseção do tributário com o penal. Eu posso imaginar que, nesse momento, eventualmente os colegas estejam achando que está tudo muito inseguro. Eu também acho que todo mundo concorda com isso. Esse julgamento supremo que o Pedro aludiu, eu tive a oportunidade de funcionar nele, fiz a situação oral, que infelizmente não resultou em bom deslinde, mas o que foi curioso ali é que até então o crime sempre era a não declaração do tributo. E como o Pedro comentou, dali para frente, mesmo declarado e não pago, aparentemente configura uma conduta criminalizável. E o que chamou muito a atenção nesse julgamento é que o Supremo fixou essa tese, mas disse que ela só seria aplicada no caso do chamado devedor contumaz. Mas o que é o devedor contumaz? O Supremo não qualificou. O ministro Barroso, que era relator do tema, chegou a mencionar, por exemplo, ele disse de viva voz no julgamento, se deixa de pagar 3, 4, 5 parcelas. Mas o que é isso? É consecutiva? É no espaço de que tempo? 5 parcelas em um ano ou 5 parcelas em 10 anos? Isso ficou muito aberto. A definição de contumácia parece que seria uma coisa absolutamente necessária, né? E aí isso nos recorda até aquela célebre história da Suprema Corte Americana, quando teve que definir pornografia. Que ela disse o seguinte, olha, eu não sei o que é, mas todo mundo, quando vê, sabe, né? Então, aparentemente, a gente está indo para um caminho desse. O que é um devedor contumaz, né? É aquele contribuinte que tem, por estratégia, se financiar sem pagar tributo. E, aparentemente, esse sim estará incluído dentro desse rol de contribuintes que, segundo o Supremo, deverão sofrer sanções penais.
Por outro lado, se o contribuinte tiver como comprovar que ele estava diante ali de um beco sem saída, que ele não tinha outra coisa a fazer, então eu acho que não se poderá considerar presente o elemento contumácia. E também, eu acho que aqui nós vamos ter que analisar o passado do contribuinte, né? Então, se ele sempre foi um contribuinte adimplente, sempre pagou seus tributos em dia, mas, surpreso aí pela pandemia, deixou de recolhê-los, eu não posso imaginar que vai haver algum problema. Agora, por outro lado, se é um contribuinte que já não pagava por esporte o tributo, aí ele pode ter problema. Infelizmente, isso que eu disse resolve muito pouco do problema, porque é uma zona cinzenta enorme. Vocês imaginam, por exemplo, muitos de vocês estão aqui nos ouvindo e representam grandes companhias. As grandes companhias têm litígios. E têm litígios porque elas não pagam tributo, elas eventualmente calcionam. E aí, isso vai ser considerado inadimplência? Eu quero crer que não, mas isso não está definido no julgamento supremo. Então, realmente, a gente está aí um pouco da areia movediça. E só para concluir, o nosso sócio Francisco Jardina mandou um comentário aqui que é muito importante, lembrando que esses elementos, inclusive, são importantes para fins de cobertura do seguro de responsabilidade civil dos administradores, né? O D&O. E também, por isso, é muito importante que essas decisões todas constem em atas de assembleia, né? E o seu racional e quem tomou a decisão, né? Porque é muito importante, eu acho que o Moroni vai falar nisso, a responsabilidade penal é da pessoa física, né? Então, eu acho também, quero insistir nesse ponto, cada vez mais a construção de dossiê e a documentação das razões que levaram àquela decisão que implica em conduta antijurídica por descumprimento de lei trabalhista ou tributária, é muito importante. Isso tudo tem que estar devidamente documentado, porque os problemas vão chegar lá na frente. E com essa interface, Moroni, eu acho que a gente chega na questão penal, e aí talvez você possa nos explicar como é que era a questão penal pré-decisão do Supremo, como é que fica a questão penal pós-decisão do Supremo, e também aproveito para te incitar a comentar eventuais outras condutas que possam ser criminalizadas em decorrência de decisões empresariais tomadas no âmbito da pandemia, não só necessariamente aquela de não pagamento de salário ou tributo. Claro, Bichara. Acho que antes de analisar especificamente os efeitos dessa decisão do Supremo, e já dizendo até de antemão que eu concordo com o que o Pedro falou a respeito da redução de riscos, acho que é importante frisar que a responsabilidade penal qualquer responsabilidade penal ela é pessoal e ela não decorre de se constar ou não do contrato social, qualquer instrumento que delegue poderes ou não. Ela decorre de quem efetivamente toma a decisão ou concorre efetivamente para que seja executada esta decisão. Então, um membro de um conselho de administração que eventualmente não tenha conhecimento do fotorrecolhimento num caso específico, ele não vai ser responsabilizado por conta disso. Por óbvio, se ele souber, e aí ele vai ser responsabilizado se ele anuiu com isso, né? Então, acho que tirando essa questão de lado, né, já falando que sempre vai ser pessoal, é importante que o administrador ele se proteja nesse tipo de questão, quando ele se depara com escolhas de Sofia, com escolhas em que ele vai ter de, efetivamente, ou manter o funcionamento da empresa ou pagar os tributos. Então, é importante que ele documente especificamente o porquê tem tomado essas decisões, e como já dito pelo João, pela Cris, ou seja, que ele não distribua lucros, que ele não faça algo que poderia fazer tendo caixa. A conduta dele, para que não seja criminalizada, ela tem que ser considerada a única possível, ou seja, a conduta de, nesse caso, não recolher o tributo. Qualquer outra conduta, se for possível, ela deve ser tomada antes. Isso deve ser documentado por meio de atas, os e-mails que circulam, a informação deve fluir nos canais, né, apropriados entre a gerência, entre a direção da empresa. Isso é importante até para circunscrever as pessoas que efetivamente tomam parte nessas decisões.
Com relação à possibilidade de se declarar ou não o tributo e os riscos envolvidos nessas operações, eu concordo com o Pedro. Quando você declara o tributo, você mostra pelo menos boa fé. Você mostra que efetivamente, olha, devo, eu sei, não nego, porém, não tenho como pagar. E se você se vale também dessa documentação da situação efetiva, isso fica muito claro para o Ministério Público, que é quem eventualmente tem o poder para propor uma ação penal contra essas pessoas. E vejam que a empresa não vai ser parte nessa ação penal. Só vai ser parte quem tomava a decisão, são as pessoas físicas. Dito isso, o fato de você não ter outra decisão, outro caminho, a não ser o não pagamento do tributo, isso também vale para os casos em que você não declarou. Mas é mais difícil você fazer a prova disso depois, porque você tentou, de alguma forma, burlar a administração ao não declarar o tributo. Então, é mais proveitoso e mais fácil do ponto de vista probatório no futuro você declarar. E, além disso, do ponto de vista prático, é um crime mais grave não declarar ou falsificar, enfim, do que declarar e não pagar. As penas são maiores para quem... o crime de você, quando você declara e não paga, é aquele crime de menor potencial ofensivo, você resolve com cesta básica. O outro, quando você deixa de declarar, é um pouco mais complicado. É uma pena de até 5 anos, enfim, são outros aspectos que deverão ser considerados nesse caso. Com relação à decisão do Supremo, que vem e criminaliza, por assim dizer, o que se convencionou chamar de apropriação indébita tributária, ele fez isso à semelhança do que já ocorria nas contribuições previdenciárias. Ou seja, você descontava da folha de pagamento do empregado o valor para o INSS e não pagava, isso era um crime, era conhecido, enfim. Havia uma zona cinzenta, e por muito tempo a jurisprudência se debateu em relação a isso, nos tributos como, por exemplo, o ICMS, que você efetivamente pode descontar ou cobrar e repassar isso no preço. Então, o que eu acho que vai acontecer como tendência é essa decisão, ainda que tenha se aplicado somente ao ICMS, ela poderá ser aplicada a outros tributos com regime jurídico semelhante, como ISS e, eventualmente, PIS/COFINS. A gente ainda não tem uma decisão quanto a isso, não tem nenhum julgado, essa questão não chegou aos tribunais, mas como o Supremo se posicionou em relação ao ICMS a isso, nós podemos adiantar que, muito provavelmente, a mesma posição será tomada em relação a esses outros tributos. Além do mais, como o Pedro leu, inclusive... Moroni, posso? Claro. Posso só fazer um comentário? Porque eu não sei, todos que estão nos assistindo, eu não sei se conhecem bem a sistemática do ICMS, do ISS que você aludiu, do PIS e da COFINS, eles seriam diferentes, e por que esses tributos constituiriam o crime do artigo 2º e os demais tributos eventualmente não constituiriam esse crime, né? E aí acho que, como o Moroni falou muito bem, quando você fixou a tese no STF, ela teve um caráter dúplice, né, Moroni? Ela primeiro disse que o não recolhimento do ICMS é crime, mas, por outro lado, também, nos julgamentos, vários dos ministros disseram que o mero inadimplemento de tributos não é crime. Então, você deixar de pagar tributo de maneira geral não é crime, salvo nesses casos de tributos indiretos, que a gente chama de tributos indiretos. Nesses tributos indiretos, o que acontece? Acontece um fenômeno em que o contribuinte, de fato, aquele adquirente da mercadoria, aquele cara que contratou o serviço, ele arca com o ônus financeiro desse tributo, do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS, por exemplo. E esse tributo, esses 4 tributos que eu citei aqui agora, o contribuinte ele pega esse tributo e repassa direto para a União Federal, ao contrário do IRPJ e de outros tributos. Então, qual que foi a pedra de toque para o STF fixar essa tese, dizendo que nesses casos específicos do ICMS era crime? Que esse ICMS nunca foi do contribuinte. Esse ICMS não é um dinheiro dele que entrou para a esfera patrimonial e saiu.
esse dinheiro sempre foi dos estados. Ele é um mero arrecadador. Então, é por isso que só nesses tributos indiretos, que o Moroni explicitou, é que você poderia, eventualmente, cometer esse crime do artigo 2º. Eu só fazer essa distinção, porque eu acho que tem pessoas aqui que também não são do mundo tributário, né, Moroni? Para poder explicar. Claro. Se for para inadimplir um tributo com dolo efetivamente de forma contumaz, não o faça com os indiretos, porque você entra efetivamente na tese fixada pelo STF. Até para exemplificar, por exemplo, o imposto de renda, pessoa física ou jurídica, não entrariam nesse regime, né? Ou seja, é caso clássico que se você declara e não paga, nunca a decisão do Supremo incidiria, porque não é um tributo indireto, né? Ele cai naquela hipótese da discussão dos ministros que também disseram no julgamento de que o mero inadimplemento não constitui conduta criminosa, né? Então, acho que nós podemos esperar no futuro que isso aconteça, que eventualmente os tributos indiretos, como muito bem explicado pelo Pedro, eles sejam enquadrados da mesma forma que no ICMS, mas o que os ministros deixaram bem claro na discussão, e nós não tivemos ainda acesso ao acórdão, porque ele não foi publicado ainda, mas é que o que eles querem é evitar justamente as pessoas que, de maneira contumaz, se financiam, assim como já falado pelo Bichara, para manter a sua atividade, manter os seus lucros às custas dos cofres públicos, simplesmente. O período, se é consecutivo ou não, isso ainda não foi definido. Alguns estados eles têm, de alguma forma, definido de uma ou outra forma, mas não existe um critério objetivo único para definir o que é contumácia ou não nesse caso. Me parece que os membros do Ministério... Deixa eu interromper um minuto, mas você falou um ponto importante, e isso é um ponto também preocupante, porque, como você falou bem, diversos estados já se apressaram ao propor leis definindo essa conduta do chamado sonegador contumaz. Mas se o Supremo não nos trouxer uma baliza sobre isso, vai ser uma balbúrdia, porque, por exemplo, São Paulo pode ter um conselho de ver contumaz, Minas Gerais outro, e Rio de Janeiro um terceiro. Então, realmente, esse ponto é muito preocupante. Mas, de novo, eu acho que a gente precisa ter em mente de que quem for, nesse momento de pandemia, tomado por uma necessidade de deixar de pagar o tributo, acho que aí a gente pode ter uma tranquilidade que não deve se encaixar nessa decisão do Supremo, né, Moroni? Com certeza. E assim, para a empresa que, muito claramente, sempre adimpliu as suas obrigações e agora, por conta justamente dessa situação, não vem, vai ser mais fácil a demonstração do que para a empresa que vem e a Covid não foi um fato significativo na forma com que tratou o recolhimento dos tributos normalmente. Agora, essa também não é a única preocupação. O recolhimento dos tributos não deve ser a única preocupação nessa época de Covid. Nós temos algumas outras condutas, como, por exemplo, na volta agora, nos estados em que já se propôs a volta às atividades, os empregadores que eventualmente forcem os seus empregados ou que a forma com que foram conclamados os empregados possa ser interpretada como ameaça, isso pode também fazer com que eles incorram num crime, ainda que seja de menor potencial ofensivo, mas de atentado contra a liberdade do trabalho. Também deixar de tomar as medidas sanitárias exigidas para a volta, como ter álcool em gel, distanciamento, a forma de organização dos espaços de trabalho, isso também pode ser interpretado como infração de medida sanitária preventiva. Também sujeito os administradores que tomaram essas decisões às penas da lei. Digo também, ainda que seja um crime de menor potencial ofensivo, isso faz com que você possa até manchar a sua folha corrida, por assim dizer, por algo que poderia ser evitado simplesmente por se tomar medidas sanitárias efetivas, de acordo com o que tem sido falado pelo Ministério, pelas Secretarias de Saúde e pelo Ministério da Saúde, eventualmente. Mas, do ponto de vista prático, acho que são talvez as maiores preocupações. E, para finalizar, só em relação à reforma tributária, como o Pedro falou muito bem, Bichara também, a respeito dos tributos diretos, indiretos, no caso de uma reforma tributária, tem sido falado muito a respeito de uma reforma tributária, de esses tributos eventualmente sejam unidos num IVA ou sejam extintos, o que quer que seja, isso não vai influir no futuro em eventual extinção da punibilidade. Já acabou o tributo, agora não tem.
a foto do que é hoje vai ser usada pelo judiciário para considerar essas condutas criminosas ou não. E dizendo sempre que, nos casos dos crimes tributários, o pagamento do tributo, tenham sido eles declarados ou não, em qualquer momento, poderão extinguir a punibilidade, ou seja, dão conta da situação, extinguem completamente o processo e qualquer consequência que dele advenha. Complementando também sobre essa parte de responsabilização, Moroni, que você bem colocou, da criminal, que é enfim, independente de quando for aferido o crime pelo Ministério Público, o responsável vai ser aquele administrador que estava sentado na cadeira naquele momento. Do ponto de vista tributário, a responsabilização patrimonial também é da data do administrador, do gerente que agiu com excesso, na data do fato gerador do tributo, efetivamente. Então, se eventualmente o fisco só for iniciar um processo, uma auto-infração, qualquer coisa nesse sentido, mas ele vai imputar a responsabilidade solidária ao gerente, ao diretor, ao sócio que agiu naquele momento, ele vai imputar e voltar para o momento do fato gerador, agora. Então, independente de ter saído da companhia ou não, entra muito na linha do que você falou, de você registrar em ata todas as deliberações. O Bichara, o João, vocês falaram sobre registrar em ata as deliberações de agora. E a gente tem até uma pergunta aqui nesse sentido, também eu acho que é uma coisa importante a gente não deixar de consignar. O Moroni deixou bem claro ao final da exposição dele, e isso é uma coisa induvidosa, que no caso do crime tributário, o pagamento extingue a punibilidade, ou seja, resolve o problema. Quanto a isso, não é nenhuma dúvida, o pagamento é feito a qualquer tempo. E a gente tem aqui uma pergunta no sentido do parcelamento. Então, o parcelamento, ele suspende, né, a punibilidade, ou seja, fica tudo parado até o final da quitação das parcelas. Mas não há persecução penal, nem há nenhum outro tipo de constrangimento. Mas acho que é importante, Bichara, só em relação ao parcelamento, o momento em que ele deve ser feito. O parcelamento ele deve ser feito até a denúncia do Ministério Público. Ou seja, no caso desses crimes tributários, o que vai acontecer? Depois de lavrado o auto de infração, num caso em que não se declarou, ou num caso que se declarou, simplesmente o Ministério Público vai lá e fala assim, olha, tem aqui, está inscrito na dívida ativa, vou ajuizar a ação. Esse parcelamento, para suspender, tem que ser feito antes do Ministério Público fazer isso, porque depois não adianta. Então, acho que isso é importante colocar. Tony, até numa situação prática, Bichara, que alguns clientes têm feito, enfim, num esforço de caixa, de você não gastar caixa agora, tem gente que está parcelando os tributos correntes. Então, eventualmente, vence agora o mês de junho, em julho você vai e faz o parcelamento. A gente entende que, se for feito o parcelamento antes de adotado qualquer medida pelo Ministério Público, e normalmente não vai ser adotada, porque o prazo é muito curto, você não tem risco nenhum. Tá? Tem alguns clientes que já vieram com essa pergunta para a gente compartilhou, né, Moroni, eu e você, sobre isso, e a gente entende que não tem risco nesses casos específicos. É isso mesmo. E um outro ponto também que eu acho importante a gente destacar é o seguinte: com relação à responsabilidade tributária, e aí lembrando que o Pedro colocou no começo, de que o mero inadimplemento não resultará na cobrança contra as pessoas físicas, ou mais precisamente na inclusão dela no polo passivo das execuções fiscais. Isso é importante vocês terem em mente, que nós estamos fazendo aqui um diagnóstico preciso com base na jurisprudência. O que não quer dizer que o contribuinte não vai ter apurrinhação no meio do caminho, né? Então, tem que se defender, né, Bichara? Concretamente, o que a gente vê no dia a dia é que o fisco, até para constranger mesmo, não aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e sistematicamente insiste na inclusão de pessoas físicas, sócios e diretores de empresa, no polo passivo de execuções fiscais. Isso é feito, assim como a criminalização dessas condutas, com o inescondível intuito de gerar constrangimento, né? Outro dia nós tínhamos aqui um cliente francês que veio morar no Brasil. No terceiro dia de Brasil,
recebeu uma notificação da polícia em sua casa e mandou pagar o tributo. Quer dizer, ele não quis ouvir nenhuma explicação que a gente tinha razão, que a gente tem que ganhar, porque eles operam com base nesse constrangimento. Mas o fato é que, para além do constrangimento, pode gerar percalços, né? Então, não é impossível que a pessoa física seja incluída no polo passivo de execução fiscal, sofra penhora online. No final das contas, vai ganhar, porque a jurisprudência é muito tranquila nesse sentido. Mas é importante deixar claro que pode haver constrangimentos até o final, né? E acho que, Bichara, até porque pode ser levantada dessa questão e você até tinha tocado nesse assunto antes, da questão das garantias, né? Essa é uma questão que ainda não está decidida pela jurisprudência, né? E aí, nesse tempo de Covid, acho que é uma coisa importante também. A gente sabe que o que suspende a exigibilidade do tributo é o depósito lá em dinheiro. Agora, alguns estados, eles aceitam outras garantias para suspensão, eu digo, do processo penal ou do inquérito policial em relação a isso. Outros estados não. Então, a gente tem alguma insegurança nesse setor apurrinhação que você falou, também pode entrar isso. Ou seja, dependendo de onde você faz negócio, a garantia que você oferecer vai ou não evitar que você tenha uma investigação criminal contra você. Legal. A gente tem umas perguntas aqui, vou tentar ser breve, não vai dar tempo da gente fazer todas, mas tem uma aqui, Moroni, que eu acho que é para você, né? Relata aqui um amigo nosso. Comprei uma empresa que veio com débitos tributários. De acordo com o que vocês relataram, a imputação criminal seria dos antigos gestores? Exatamente isso. Do ponto de vista tributário, enfim, negocial, houve uma avaliação do passivo para tudo isso. Agora, a averiguação de responsabilidade pessoal vai se restringir ao período em que os outros gestores estavam lá. E aí vai ver quem que tomou a decisão, quem deixou de tomar. Agora, quem ingressou agora não vai ter nenhuma possibilidade de responsabilização. O que não impede, eventualmente, que o novo gestor seja chamado para depor com relação a fatos que ele eventualmente tenha apurado que tinham acontecido anteriormente. Não é o mais comum, mas é possível, já vi acontecer algumas vezes. Tá? E aí eu ponho dentro do departamento apurrinhação que o Bichara trouxe. Mas do ponto de vista de responsabilização, assim, é zero possibilidade disso acontecer. Mas, Moroni, deixa eu até aproveitar, Bichara, fazer até pegar um gancho aí, porque nesse exemplo, na esfera trabalhista, há a responsabilidade de quem adquiriu a empresa, né? Então, assim, há uma diferença, ou seja, se você adquiriu uma empresa e ela tem dívidas trabalhistas, o novo dono vai ser responsável por ela por causa da sucessão trabalhista, tá? É claro que ele terá, eventualmente, um direito de regresso contra o antigo proprietário, mas a primeira responsabilidade é da empresa depois dos novos sócios daquela empresa. Então, assim, por isso que a gente sempre recomenda que seja feita uma due diligence para que se ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque a justiça do trabalho ela é cruel, ela não aceita uma discussão, não, eu não sabia desse passivo, esse passivo era anterior, você pode até retornar contra o antigo dono, mas a tua responsabilidade vai ser a principal. Uma outra questão que chega aqui, eu acho que mais para o Moroni, é a respeito da definição precisa sobre quem é a pessoa que pode sofrer imputação penal no caso de inadimplência tributária. E aí, relembrando, né, uma vez que a responsabilidade penal não é corporativa, ela é da pessoa física, acho que a pergunta é também nesse sentido, né? No caso de inadimplemento, quem vai ser o responsável? Quem será denunciado? Isso é uma questão relevante e, sabe, não é uma resposta tão simples assim. Ponto de vista empresarial, né, algumas responsabilidades elas decorrem da função que você exerce, né? Um diretor financeiro, por exemplo, tem funções específicas, o comercial, enfim, o executivo que de fato é o CEO. Agora, do ponto de vista penal, a apuração, e ela vai ser feita geralmente pela polícia,
é de quem efetivamente tomou a decisão, no caso dos crimes tributários, de ou não declará-los, ou, no caso, declará-los, mas não pagá-los. Então, pode ser o CFO, pode ser o CEO, eventualmente todos que tomaram e sabiam e quiseram que isso fosse feito podem ser, no limite, responsabilizados. Agora, o que nunca ela vai decorrer é simplesmente do contrato social. Inclusive, a pessoa pode não constar do contrato social, de nenhum instrumento de procuração, mas se ela efetivamente toma decisões lá por uma ou outra razão, ela pode ser responsabilizada. Vou dar um exemplo de como isso, e como o judiciário também, de alguma forma, às vezes não sabe tratar a questão. Nós tivemos um caso, um tempo, que na verdade, todo o conselho de administração de uma empresa multinacional foi denunciado por um crime tributário pequeno, na verdade, ocorrido num estado até longínquo, decorrente de transporte, de mercadoria, um valor pequeno, e havia ainda discussão quanto a isso, mas todo o conselho de administração da empresa foi denunciado, simplesmente porque constavam nos instrumentos, vamos dizer assim, sociais, societários da empresa. A nossa defesa não foi nada do mérito. Falou assim, ó, eles não têm qualquer ato de administração que foi tomado que, primeiro, demonstrasse que eles tivessem conhecimento da questão e, segundo, que eles agiram efetivamente para que isso fosse feito dessa forma. Então, o juiz acertadamente rejeitou a acusação apresentada pelo Ministério Público. Mas acho que para fixar a questão é quem tomar a decisão. Não importa o cargo, não importa o que está na placa da porta da pessoa, mas o que ela efetivamente fez ou deixou de fazer. João, uma outra questão que chega aqui, e acho que com isso a gente caminha para o final, também uma pergunta sobre decisões trabalhistas tomadas no curso da pandemia, até uma questão curiosa, resumidamente, se o gestor determinar que o empregado volte ao trabalho e o empregado não quiser voltar e assim se manifestar, pode haver alguma imputação trabalhista que gere responsabilidade para a pessoa física? É interessante. João e Cris. A Cris pode até me ajudar nisso, porque a gente tem feito isso para alguns clientes, né? Ou seja, a gente tem tratado dos protocolos de retorno, né? A gente tem feito termos de responsabilidade na qual o trabalhador declara que ele está em plenas condições de saúde e tal. O que pode acontecer é o trabalhador... que o trabalho está seguro também, né, João? Claro, essa é a maior questão, né? Assim, eu acho que quando há uma alegação de impossibilidade de retorno por parte do empregado, não basta ele dizer, eu não vou retornar porque não está seguro. Se aquela atividade está permitida naquela localidade, se não há nenhuma imposição de quarentena ou de atividade para aquele ramo de negócio e que todas as medidas de segurança foram adotadas pelo empregador, não há motivo pelo qual se possa fazer uma recusa. É claro que a gente deve sempre tomar cuidado nesse momento de obrigar o trabalhador a retornar, até mesmo porque foi o que o Moroni falou, né? Ou seja, você pode ser eventualmente imputado um crime de responsabilidade ao impor o retorno ao trabalhador, mas se não tiver nenhuma razão para a recusa, ele pode ser sim advertido, suspenso, descontado os dias de falta, mas é óbvio que o empregador tem que ter o cuidado de ter fornecido os EPIs, ter fornecido os protocolos de segurança, ter um ambiente de trabalho seguro, porque se isso não acontece, às vezes é muito comum até que esse trabalhador vá ao Ministério Público e faça uma queixa, e aí pode gerar uma ação civil pública ou uma ação individual desse trabalhador. A gente já tem visto isso nesse momento. É uma situação que a gente tem enfrentado bastante agora, e também com o que o Richard e o Moroni falaram, acho que é importante a gente dizer para o pessoal que é essencial nesse momento de retomada que se tenha um comitê formal, que se estruture como esses empregados vão ser recebidos no local de trabalho, quais medidas foram tomadas, o distanciamento entre os postos, eventual mudança de escala de trabalho, que isso esteja muito organizado, documentado e disponível para as autoridades que vão lá chegar perguntando, indagando o empregador sobre esses pontos.
O Ministério Público do Trabalho já está bem atuante. A gente tem visto, né, Cris? O Ministério Público do Trabalho ele tem enviado ofícios indagando até se a empresa tem aceitado a autodeclaração, né? Ou seja, você se autodeclarar ou como suspeita de que está doente, ou você não poder retornar porque alguma pessoa da sua família é do membro, está no grupo de risco e a sua movimentação no dia a dia colocaria em risco as pessoas da sua casa. Mas, como a gente falou, isso tudo tem que estar devidamente comprovado, né? A pessoa simplesmente alegar que não vai trabalhar porque está com medo de ficar doente não é uma justificativa plausível, desde que a empresa adote as medidas de segurança necessárias. Então, e mesmo essas autodeclarações, elas podem ser motivos de controvérsias, né? Porque se o empregador ele chegar à conclusão que a autodeclaração ela é mentirosa, eventualmente pode dar ensejo a uma justa causa, uma advertência, qualquer coisa nesse sentido, né? Porque o que a gente vê, muitos dos nossos clientes, que já sofriam no passado com declarações, entre aspas, mentirosas de doenças laborais e outros tipos de declarações, que podem eventualmente vir sofrer também prejuízos com essas autodeclarações, né? Então, você vai precisar efetivamente de um comitê para poder checar se as informações das autodeclarações também são verdadeiras, não são. Tem muito cliente que já está manifestando preocupação com relação a isso, né? Pedro, sem dúvida. Assim, ontem mesmo, a gente recebeu uma ligação de um cliente dizendo: olha, eu tenho uma pessoa que disse que era idosa, tinha 62 ou 63 anos, que não ia poder voltar para trabalhar, recomendação médica, e aí 2 ou 3 pessoas voltando para casa viram a pessoa no bar, tomando cerveja, sem máscara, tiraram foto e foram na RH. E aí? A pessoa não está trabalhando, a gente está aqui cobrindo o turno dele e ele está no bar tomando cerveja, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é até passível de uma punição. Ou seja, você está em casa recebendo seu salário porque você está supostamente no grupo de risco e, na verdade, em vez de estar em casa, você está na rua se expondo ao risco e não está trabalhando e ganhando para isso. Então, a gente tem que analisar cada uma dessas situações, porque, como o Pedro falou, a autodeclaração, às vezes, é fraudulenta, né? Isso é até crime, ou seja, o sujeito é falsidade ideológica, o sujeito põe uma assinatura lá num documento em que ele não posso sair de casa porque eu vou colocar o risco e vai para o bar beber. Então, assim, exatamente. Mas tem acontecido muito, gente. Bom, eu acho que com essas considerações a gente já está aí com um pouquinho mais de 1 hora, talvez a gente possa encaminhar para o encerramento. Se vocês não tiverem mais nenhuma observação, também acho que a gente deu cabo aqui das perguntas todas. E acho que a conclusão que fica é de que esse momento pandêmico talvez gere um pouco mais de compreensão, né, por parte do Ministério Público e do Judiciário sobre as razões que levaram os contribuintes a eventualmente assumir essas condutas antijurídicas, de não pagamento de salário, de tributo, mas é importante que fique muito claro que o contribuinte tem um dever de casa a fazer aqui, que não só ele deve se abster de usar esse recurso, como a gente falou, em contratações, em expansões, em distribuição de dividendo, como ele deve documentar tudo isso muito bem, porque, infelizmente, esses efeitos ou essa persecução do MP só deve chegar daqui a alguns anos. Então, o importante nesse caso é um dever de casa, é um dossiê bem feito, é a comprovação de que realmente não restava outra saída, salvo o não pagamento pontual de salário, de tributo. Acho que é isso. Com essas considerações, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que a gente continua à disposição de vocês. E continuem aqui na nossa série de webinar. Semana que vem vamos ter um papo interessante, novamente sobre reforma tributária, com o economista Bernardo Api, ideólogo da emenda 45 da reforma tributária, e vários outros temas. Muito obrigado. E amanhã, Bichara, para lembrar, amanhã, 11 horas, temos recuperação judicial, que é o tema do momento também. Bem lembrado, com o deputado Hugo Leal, que é o relator da Lei de Recuperação Judicial no Congresso Nacional. Muito obrigado, um abraço, uma boa noite a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa noite.